Bom, então vamos lá, moçada. Hoje o tema da aula é operando correções que se parecem com impulsos. Como é que é isso? Basicamente, eu vou dar um exemplo hipotético aqui, vou chamar um exemplo da Disney, que é o seguinte. Vamos imaginar um mercado de queda aqui, ó. Mercado, né, caindo. E a gente tem uma média móvel aqui descendente. Uma média móvel passando mais ou menos por aqui, ó. Tá? E aí, como que é uma correção ideal que a gente quer operar? Uma correção normalmente vai ter uma inclinação de aproximadamente 45 graus, né? Então, uma inclinação mais ou menos assim. Como é que é o padrão perfeito de... o pessoal chama de mastro, bandeira e mastro, né? Por isso a gente chama de bandeira. É um impulso muito inclinado, uma bandeira pouco inclinada e uma continuidade muito inclinada. Esse é o padrão que a gente conhece, né, da análise técnica clássica, do Force Action, tal, que o pessoal fala muito, onde dentro deste padrão corretivo, onde a gente vai buscar vendas, né, a gente pode buscar uma L1, uma L2, uma wedge, L3, enfim, um topo duplo, enfim, algum padrão de Force Action, mas a estrutura que a gente está olhando da correção é uma estrutura pouco inclinada. É uma estrutura em que ela tem uma inclinação próxima de 45 graus. Tá? Quanto menor a inclinação, teoricamente melhor, né? Então, esse aqui é o padrão perfeito, é o padrão da Disney, né? Que eu brinco. Aí o mercado deixa uma L aqui, nesse caso, seria uma correção em forma de wedge para média. É um padrão super assertivo para a gente operar uma venda aqui buscando continuidade na tendência, tá? Deixa eu puxar aqui o Valdeon. E aí, a gente pode ter um outro exemplo inverso, que seria numa alta. O mercado subindo aqui em topos e fundos ascendentes, um dia de alta, né? E a gente tem uma média móvel ascendente passando por aqui, né? Tal. E qual é o padrão da Disney, né? Como é que é a correção que a gente quer? A gente quer uma correçãozinha assim, ó. Comportadinha, né? Uma correçãozinha comportadinha para a gente comprar uma H aqui e o mercado retomar. Isso é o ideal, é o que a gente espera, né? Seria o melhor dos mundos. Só que nem sempre o mercado ele opera dessa forma, né? Nem sempre o mercado se desenvolve dessa forma. Bom dia, Marcelo, beleza? Então, deixa eu escrever aqui. Fala, Curvelo, beleza? Então, nem sempre o mercado se desenvolve dessa forma. Vai ter vezes que o mercado vai fazer isso aqui, ó. Esse mesmo exemplo, o mercado vai estar numa tendência de baixa aqui, né? E a gente tem uma média móvel descendente, o mercado fez uma nova mínima, a gente está olhando aqui para a linha de canal e tal, fez uma nova mínima perto da linha de canal, a gente tem uma média móvel descendente passando mais ou menos por aqui, que a gente vai olhar, bom, vou tentar buscar uma venda meio próximo aqui da LTB, meio próximo da média móvel, alguma coisa nesse sentido. Beleza, aí o mercado vem e busca a média móvel, só que ele busca a média móvel como? Em forma de um impulso. Tá vendo a inclinação, como o mercado cai, ó? Inclinação próxima de 90 graus. Aí ele corrige, inclinação meio suave. Vai de novo próximo de 90 graus, corrige suave. Vai de novo próximo de 90 graus, corrige meio suave. E agora ele solta um novo impulso próximo de 90 graus e corrige com impulso próximo de 90 graus também. Aqui ainda nem estou entrando no detalhe das barras, tá? Se aqui dentro tem barra de tendência, enfim. Provavelmente tem barras de tendência, pouca sobreposição e tal. Mas a gente vai olhar exemplos daqui a pouquinho. Então, quando isso acontece, o ideal não é operar a primeira L que aparece depois disso aqui. Porque se a gente pegar isso aqui, ó, se a gente pegar este padrão aqui, colocasse uma lupa nele e olhasse lá no gráfico talvez de 1 minuto, no gráfico de 2 minutos, o que a gente ia ver? A gente ia ver isso aqui, ó. Né? O que é isso aqui? Isso aqui é um grande canal amplo, né? Que canais amplos são bandeiras de baixo. A gente sabe que na maioria das vezes um canal amplo como esse tende a romper para baixo. Independente se ele veio de alto ou se ele veio de baixo. Na maioria das vezes um canal amplo
tende a romper para o lado da linha de tendência. E se a gente pegasse um zoom, uma lupa, colocasse aqui dentro e conseguisse enxergar lá num time frame menor, o que a gente ia enxergar disso daqui? A gente ia enxergar alguma coisa parecida com isso, ó. No gráfico talvez de 1 minuto, 2 minutos. Isso aqui é forte pra caramba. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é um rompimento seguido de um canal. Se a gente usar o ciclo inteiro, a gente está falando de um canal estreito. E uma premissa básica do Price Action, isso aqui é básico do básico, não se opera, vou colocar assim, ó, premissa básica, não se opera contra força e pressão. E quando a gente lê força e pressão, a gente pode associar isso a, normalmente, na maioria das vezes, a gente pode associar isso a rompimentos e canais estreitos. Então, rompimentos e canais estreitos são os ciclos mais fortes do mercado, com mais energia, com mais força, com mais pressão, com mais momentum. Logo, contra rompimentos e canais estreitos não se opera. Beleza? Então isso é uma premissa básica. Porém, a gente não vai entrar no mérito de, Gabriel, então eu tenho que operar com um gráfico de 1 ou 2 minutos do lado para eu avaliar se 1 ou 2 minutos está num canal estreito. E aí se lá tiver, não precisa disso. Tudo que a gente precisa tá no gráfico 5 minutos, tá? Para tomar as decisões. Claro que eu particularmente uso bastante o gráfico de 1560, mas o gráfico de 1560 não é suficiente para tomar decisões. Ele só me indica onde eu estou posicionado, se eu estou alto, se eu estou baixo, se eu estou numa região de interesse comprador, se eu estou numa região de interesse vendedor. Mas o gráfico 60 minutos e 15 minutos eu não uso para tomar decisões. Eles são um guia para mim, né? Eles são um guia. Eu gosto muito de usar como regiões de, eventualmente, o alvo do swing, regiões para eu começar a olhar para uma região vendedora, começar a olhar para uma região compradora. Mas tudo que a gente precisa está no gráfico de 5 minutos, beleza? Então, se eu estou numa tendência de baixa, como essa daqui, ó, e o mercado faz um padrão corretivo como esse, um padrão corretivo comportado, um padrão corretivo onde eu tenho uma inclinação. Olhem para a inclinação, moçada. Muita gente não dá bola para a inclinação, tá? Não estou dizendo que você não deve olhar para a leitura barra-barra. Você tem que olhar para a leitura barra-barra, é hiper importante, mas você também deve olhar para a inclinação de como está acontecendo o movimento. Se a inclinação for baixa, for próxima de 45 graus, principalmente num padrão de correção, é suficiente para você encontrar um padrão de venda e vender. Se você encontrar o que em tese seria uma correção, mas que a inclinação dessa correção está próxima de 90 graus, você deveria esperar o quê? A famosa quebra da linha de tendência e teste da extremidade. Se a gente pegasse um padrão como esse aqui, ó, deixa eu apagar um exemplo aqui. Se a gente olha para um gráfico, nem vou falar de time frame, olha para um gráfico comum, a gente vê isso aqui, ó. Qual é a recomendação para operar contra um padrão desse? A recomendação para operar contra um padrão desse é esperar o mercado quebrar. Se eu quero operar vendido numa situação dessa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar o mercado quebrar a linha de tendência forte, testar o topo de forma enfraquecida, e se todo esse conjunto de regras acontecer e eu tiver uma forte barra de sinal, aí eu posso vender apostando numa reversão. Então eu tenho que quebrar a linha de tendência, eu tenho que perder o nível do swing, eu tenho que ter gap em relação à média móvel, eu tenho que ter uma série de fatores. Aí quando tudo isso acontece, obviamente, muita gente já conhece, isso é um padrão de MTR, reversão majoritária da tendência. Então quando tudo isso acontecer, eu posso buscar uma venda. Então, visto isso, que esse aqui é o padrão de reversão perfeito que a gente gostaria de ver, a gente deveria aplicar, seria volta para o teste em uma wedge, pode ser em um wedge, pode ser em duas pernas. O mais importante não é analisar exatamente o formato em si, e sim, claro que a gente tem que analisar força e pressão também, mas
Se você tiver uma inclinação baixa do reteste do topo, seja em uma, duas ou três pernas, uma não, né? Porque se for em uma, provavelmente é muito forte. Mas se você tiver duas ou três pernas, uma inclinação baixa, significa que o teste do topo foi enfraquecido e aí é possível, não estou dizendo que é uma regra, mas é possível que haja uma reversão, tá? E aí, se a gente usar esse conceito como base, nós deveríamos imaginar que esse cara aqui, ó, esse cara aqui é equivalente a esse cara aqui. Logo, para operar contra esse cara aqui, o que eu deveria esperar? Uma quebra da microlinha de tendência forte e um reteste fraco do topo. E aí vender uma boa barra de sinal. MTR, perfeito, Alan, perfeito, MTR. Isso aí. Só que para você ver tudo isso daqui, você teria que estar com o gráfico de 1 minuto aberto, porque eu estou falando de uma correção dos 5. Você teria que estar com o gráfico de 1 ou 2 minutos aberto para você ver tudo isso aí. E a gente não precisa estar com o gráfico de 1 ou 2 minutos aberto. Logo, por premissa, se eu tenho uma correção como essa, muito inclinada, eu não preciso abrir o gráfico de 1 minuto. Por premissa, eu já imagino que é alguma coisa nesse sentido aqui, ó, um canal estreito de alta, um rompimento seguido de canal. E aí, eu não preciso cair para o gráfico de 1 minuto. Na minha cabeça, isso já está desenhado na minha cabeça. Se eu ver isso, eu já interpreto como isso. Se eu ver isso aqui, ó, esse impulso de alta no 5, eu já interpreto que no 1 minuto é alguma coisa nesse sentido. E aí, lá nos 5 minutos, o que eu vou esperar? Eu vou fazer a micro... Aqui eu tenho a linha de tendência, porque eu tenho vários topos e fundos bem evidentes. Nos 5 minutos, eu vou olhar para uma micro linha de tendência. É que eu vou esperar quebrar a micro linha de tendência, testar o topo e deixar uma L2. Principalmente se a quebra da linha de tendência for, da micro linha de tendência for com uma barra de tendência e o teste do topo for com um doji. Por quê? Porque se no gráfico de 5 minutos a quebra da micro linha de tendência for com uma barra de tendência, toda barra de tendência significa força, significa pressão. Então quebrou a micro linha de tendência com força. E se o teste do topo antes de deixar uma L2 for um doji, significa que foi um teste enfraquecido, porque um doji é uma lateralidade de uma barra só. Logo, foi um teste do topo enfraquecido. Então, são premissas que a gente vai utilizar para operar quando eu estou buscando uma correção, só que essa correção veio em forma de impulso. Isso vai acontecer diversas vezes. Aliás, esse conceito que a gente está estudando agora, ele serve para qualquer trade que você queira fazer. Para qualquer trade. Se você está buscando uma compra independente do location, se o mercado chegar onde você imagina que pode ser um local apropriado para comprar com força, em forma de um impulso, o ideal é você esperar a quebra da microlinha forte, teste da extremidade enfraquecido. Se você esperar isso, tem os prós e os contras. Os prós é que você vai ficar de fora de muitas enrascadas. E os contras? Os contras é que, eventualmente, numa tendência como essa aqui, o que pode acontecer, e acontece algumas vezes, o mercado fazer isso aqui, ó. Não deixar uma quebra de microlinha de tendência, teste do topo e cair direto. Aí é questão de perfil. Eu, na minha humilde opinião, prefiro sempre aguardar a quebra da microlinha de tendência. Quando o mercado sobe, quando ele vai fazer a correção, e ele deixa essa correção em forma de impulso ou canal estreito. Eu sempre prefiro esperar a quebra da microlinha. Gabriel, e aí quando acontecer ficar de fora? Você ficou de fora, tá tudo bem, faz parte. Um bom operador, um operador profissional, ele não quer pegar todos os trades. Ele quer pegar os melhores. Então, você precisa ter um conjunto de regras bem claro e específico no seu plano de trades. E quando todas as regras daquele conjunto de regras forem atendidas, você toma um trade. E aí esquece esse negócio de, ai, fiquei de fora. Nossa, olha, eu perdi toda essa alta. Nossa, eu perdi toda essa baixa. Não tem problema, o mercado está aí todo dia tem padrões bons operáveis. O importante é você fazer 2, 3 bons trades aí na média por dia. Por mais que você faça um só, você faça só 2. A minha média particular
é fazer 3 trades por dia. Não é que eu busco 3 trades, mas que normalmente eu vejo 3 boas operações de swing por dia. Normal. A média dos meus trades são na faixa de 60, explodindo 70 trades por mês. Por mês. A gente tem 20, 22 pregões no mês, se você dividir aí, vai dar na média de 3 trades e meio por dia, na média, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eventualmente vai acontecer de você ficar de fora, tá? Então, até aí alguma dúvida? Tá tranquilo? Consegui ser claro nesse conceito? Se não conseguir ser claro, pode falar que eu explico de novo. Gabriel, como você avalia se o trade que você vai entrar vai ser um swing ou scalp? E aí eu preciso avaliar o contexto, tá? Aí tem que avaliar um monte de coisa. Preciso avaliar se eu tenho espaço para o mercado andar para um swing, se eu já tenho áudio movimento projetado baseado no tamanho do impulso, se eu estou dentro de uma lateralidade lá dos 60 minutos, eu tô vendido baixo, ou estou vendido no meio, ou estou vendido alto. Se eu estou vendido alto, eu tenho espaço para o impulso. Se eu estou num canal amplo de 60 minutos, a aula da semana passada, que foi a aula operando swings, é respondida essa pergunta sua, Lucas. Como avalio se eu vou entrar no trade swing? Nessa aula eu explico sobre aqueles swings longos, tá? De surfar assim muitos pontos, muitas pernas, enfim. Agora, um swing, teoricamente um swing é um trade que te pague 2 para 1 ou mais. Então, às vezes, um trade desse aqui, um M2S, vamos imaginar que a gente está falando do mercado fazer isso aqui, deixar uma L2. Se a L2 for pequena e você usa um stop atrás da barra de sinal, às vezes até só um teste do fundo já te gera 2, 2,5 para 1. Já é um trade swing. Então, você tem que avaliar as estruturas. Nesse caso, se eu vendesse um M2S, o primeiro alvo dessa estrutura, na minha opinião, é um teste do fundo. É um teste do fundo. Eventualmente, o mercado pode cair mais, porque ele tem inércia, ele estava fazendo um canal amplo em topos e fundos ascendentes, então já que ele tem inércia, ele tende a fazer uma nova mínima. Mas só um teste do fundo muitas vezes já vai te dar um swing, beleza? Mais alguma dúvida? Ou podemos seguir para os exemplos? Beleza, então vamos lá. Então, vou pegar aqui o índice. Ontem teve um bom exemplo que até o rapaz perguntou. Ontem o índice abriu com um gap de baixa, né? Um gap aqui de 490 pontos, né? Deixou uma barra 1 doji, a barra 2 foi uma inside bar e deu uma ótima continuidade. E aí, um cara me perguntou, Gabriel, eu estava buscando uma correção para uma venda no índice e eu peguei tudo isso aqui e vi que ele corrigiu até aproximadamente aqui, ó, 50% da perna de queda. E eu achei um local apropriado para procurar uma venda, vendi aqui, buscando um teste do fundo. E aí foi justamente o motivo que eu decidi fazer essa aula. Eu perguntei para ele, foi uma indagação, né? Uma reflexão, na verdade. Isso aqui, ó, isso aqui tem inclinação de impulso ou inclinação de correção? Se a gente unir 6, 7, 8 e 9, teve cara de impulso ou correção? Teve cara de impulso. Logo, contra impulso não se opera. Premissa básica do Proxy Action. Se a gente apagar tudo aqui, ó, se eu fizer isso aqui e fizer isso aqui, o que a gente tem aqui, ó? Que ciclo de mercado é esse? É um canal estreito. Canal estreito. Não opero contra canal estreito. Se olhar só para isso aqui. Logo, o que eu tinha que esperar? Uma quebra da microlinha. Pô, a barra 10 foi uma bela quebra da microlinha. Foi com uma barra de tendência. Eu, particularmente, também estava olhando para uma venda ontem. Só que o que eu estava esperando? O mercado testar aqui mais ou menos essa região do maior fechamento aqui. Eu imaginei que aqui na barra 15 talvez ele pudesse testar aqui. E eu estava esperando uma barrinha de sinal aqui, ó. Tivesse uma inside bar, uma barra de reversão, um 2BR, alguma coisa, eu ia buscar uma venda. Teve? Não teve. Não teve. Deixou um doji aqui na 15, a 16, até a galera falou, Gabriel, e se a gente vender a 17? Mas foi um doji, uma barra de sinal ruim, isso aqui virou um TTR, vender abaixo da 17 era vender na mínima do TTR. Eu falei, cara, não dá. Talvez o mercado, como isso aqui foi um impulso de alta, eu imaginei que isso aqui pudesse ser uma correçãozinha assim, que de fato foi, e o mercado fizesse uma segunda perna de alta. Falei, bom, se for para vender, talvez esperar essa segunda perna de alta acabar, se falhar a gente vende. E não falhou, né? Barra 18 deixou o mercado long. Então, ou seja, nesse caso,
o mercado, ele quebrou a microlinha tendência, mas não deixou um topo duplo. E foi embora, não deixou uma L2 apropriada. E foi embora. Então, não vendi, fiquei de fora. Então, muitas vezes usar essa regra vai te deixar de fora de bons trades. Ontem teve um outro exemplo. A gente, da 18 até a 33, foi um baita de um impulso, né? O impulso seguido aqui de um canal estreito, né? E o mercado vem corrigir para média. Quando ele vem corrigir para média, como é que foi essa correção da 35 até a média? Pô, muito forte, né? Muito inclinado isso aqui, ó. Muito inclinado. Logo, a gente tinha que esperar uma quebra da microlinha, que é essa aqui que está desenhada, ó. Microlinha tendência de baixa. Certo? O mercado vem, quebra a microlinha na 37, 38. Tudo bem que a 38 achou uma puta sombra, mas o mercado andou bastante na quebra da microlinha. Vem testar a média de novo e deixa uma H2. E aí eu comprei esse H2 aqui, ó. Justamente usando esse conceito. E nesse caso eu saí lá no maior fechamento. Dei sorte, vamos dizer assim, né? Porque eu saí no tique da 47. Isso, nesse caso eu usei o stop nela, Lucas. Usei stop atrás da própria 39. Deu quase 2 para 1, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu usei um stop aqui, deu 160 pontos. Acho que não chegou a dar 2 para 1, não. Deu 300 pontos. Stop de 160, alvo 300. Deu quase 2 para 1. Tá? E aí, aqui tem um exemplo bacana, ó. Olha a diferença desse impulso. Tudo bem que aqui foi um clímax, tá? Mas vamos olhar só de forma didática. A diferença desse impulso para essa correção. Olha a inclinação do impulso e olha a inclinação da correção. Impulso muito inclinado, correção pouco inclinada. Agora olha esse. Olha a inclinação do impulso, olha a inclinação da correção. Impulso muito inclinado, correção muito inclinada. Quando eu tenho impulso muito inclinado, correção muito inclinada, aí eu uso essa regra que a gente aprendeu hoje. Quebra da microlinha até a extremidade. Quando eu tenho impulso muito inclinado, correção pouco inclinada, eu posso comprar já direto a H2. Eventualmente, nesse caso aqui, a 105 foi uma H3, poderia comprar ela, enfim, né? Vou pegar outro exemplo aqui. Eu deixei marcado. Aqui, ó. Um exemplo. Legal. Vamos imaginar que nesse dia aqui, ó, você estava procurando uma correção na média. O mercado soltou um baita impulso de alta e aí deixou um micro edge. Na 12, para mim, o mercado tinha ficado short. Mas vamos dizer que por algum motivo, tá? Aqui falando de forma didática, você está olhando uma correção na média móvel. Pô, como que está sendo essa queda até a média móvel? Cara, muito inclinado. Muito inclinado. Olha a inclinação disso daqui. Não dá para comprar contra isso daqui. O que eu tinha que esperar? Desenhar a microlinha de tendência, que estava mais ou menos igual a essa que eu tracei. Se na média móvel o mercado fizesse isso aqui, corrigisse isso aqui, deixasse uma H2, beleza. Aí a gente compra. O teste não precisa ser perfeito, né? Perto é próximo o suficiente. O Al fala essa frase, né? É isso que ele quer dizer. Exato, não precisa ser perfeito. O teste pode ser, no caso de um fundo duplo, uma mínima mais alta, uma mínima igual, uma mínima mais baixa. Não precisa ser perfeito. Esse caso que eu acabei de mostrar aqui de ontem, aqui da 39, foi um teste de mínima bem mais alta, né? E reparem uma coisa que eu estou dizendo. Quebra da microlinha e teste do fundo. Gabriel, por que você fica falando dessa forma aí? Por que você não fala logo um fundo duplo ou um topo duplo? Porque eventualmente o mercado pode fazer isso aqui, ó. O mercado está lá numa alta, né? A média móvel ascendente. E o mercado faz isso aqui, ó. Faz isso, isso, isso e isso, ó. E às vezes a quebra da microlinha não houve. Às vezes você vai ter o fundo duplo antes da quebra da microlinha. Quando o fundo duplo acontecer antes da quebra da microlinha, eu particularmente não entro. Então por que eu não tô falando fundo duplo ou H2 e tô falando quebra da microlinha e teste de extremidade? Porque às vezes a quebra da microlinha e teste de extremidade vai ser mais do que um H2. Olha esse exemplo aqui, ó, tá na tela. Tudo bem que aqui era um exemplo de reversão, mas olha só. Você concorda que eu tenho uma H1 aqui e uma H2 aqui? Essa H2 da 77, ela aconteceu antes da quebra da linha de tendência. Então, nesse caso, deu certo. Quem comprou 77 conseguiu pelo menos um scalp, mas eu jamais compraria essa barra 77. Olhando só para esse conceito. Como é que seria? Teria que comprar 84. Ou o fechamento dela, enfim, alguma coisa aqui. Porque foi onde o mercado quebrou a microlinha de tendência e testou o fundo.
Então, esse conceito ele não está diretamente relacionado a uma H2 ou uma L2. Porque se a H2 acontecer antes da quebra da linha de tendência, não faz sentido. Beleza? Olha que exemplo bacana. Aqui eu tenho impulso, correção muito ou pouco inclinada? Nada inclinado, né? Quase que 0 graus aqui. Quase que plano. Ah, Gabriel, poderia comprar essa H aqui da 57? Poderia, lógico. Lógico que eu poderia. Tá super comportada essa correção, muito sobreposto, muito doji, tá vendo? Agora, olha esse exemplo aqui é o que eu queria chegar. Mercado cai num impulso muito forte e corrige num impulso muito forte. Gabriel, beleza, aí você falou para mim que tem que esperar a quebra da microlinha e teste do fundo. Tem. Aí poderia considerar que a 13 foi um clímax, certamente, e a 14 foi uma falha de rompimento do clímax. Nesse caso, havia motivos para vender a 14 por ser um doji final flag. Mas aí são conceitos um pouco mais avançados. Se você não dominar esses conceitos, é só usar essa regra que eu falei. Quebra da microlinha. Pum, quebramos forte. Teste do topo. Puta, não teve teste do topo. Beleza. Lembra que eu falei? Um bom operador, ele quer pegar os melhores trades, ele não quer todos os trades. Eu não estou falando que esse trade é ruim, mas lembra de outra coisa que eu falei, que um bom operador, um trader profissional, ele tem que ter regras. Ele tem que ter um plano de trades estruturado, um plano de trades com todas as diretrizes, todas as premissas e cada detalhe de cada setup bem estruturado. Você não manda no mercado, o mercado não faz o que você quer, mas você imagina possibilidades. E se o mercado se desenhar dentro de uma das possibilidades que você imaginou, você opera. Se o mercado não desenhou uma das possibilidades que você queria, você não opera. Simples assim. Não tem nenhuma importância a gente perder um trade. Gabriel, puta, eu fiquei esperando a L2 aqui no topo e não teve. E eu perdi todo esse movimento. Nossa, eu sou muito burro. Nossa, eu não acredito. E, nossa, tá todo mundo falando que pegou toda essa queda. O cara falou que pegou 1000 pontos. Cara, dane-se, gente. Foda-se. Foda-se. Às vezes o cara que fica falando aí, nossa, peguei isso, peguei aquilo. Às vezes você vai ver o relatório de performance, o cara nem é consistente. O negócio é, foca no seu, cara. Se as suas regras forem atendidas, você opera. Se não for, você não opera e tá tudo certo. Beleza? Então, nesse caso, Gabriel, esperei L2 não veio. Beleza, tá bom. Não é o fim do mundo você não pegar essa queda aí. Tá entendendo? É mais importante você proteger seu capital do que você pegar um trade que eventualmente não era tão bom perante o seu plano de trades. Então, assim, o que eu quero dizer? Esse caso aqui, ele é peculiar, que ele tinha algumas regras de price action super relevantes, né? Que a 13 foi um clímax, a 14 foi um doji final flag, o mercado formou um microtopo duplo, tentou ir acima da média 2 vezes e não conseguiu, tende a fazer o oposto, né? Mas se no seu trading plan não tem nada disso, se no seu plano de trades não tem nada disso, não se importe ficar de fora, tá tudo bem. Mais vezes do que não, se você entrar na primeira L depois de um impulso de alta, você vai tomar stop. Mais vezes do que não. Então tá tudo bem ficar de fora num exemplo como esse. Tem desistência aí? Ah, poderia até olhar aqui a sombra da 15 como uma desistência de quem comprou a 14 e tal. Mas assim, o lance é, aqui na minha opinião, é mais olhar que a 13 foi um clímax, um overshoot da microlinha de canal aqui, ó. Overshoot da microlinha de canal, né, desse microcanal de alta. Aí o mercado deixa essa 14, um doji, final flag, né, depois de clímax, e o mercado reverte em forma de uma reversão climática. Tá? Para mim foi isso que aconteceu. Beleza? Às vezes a gente esquece que a barra... Às vezes a gente esquece é barra mesmo. Exato, não, exato. Mas assim, o que eu quis dizer é que se a gente tiver as regras e... Exato, foi um clímax. Se a gente tiver as regras bem... Por exemplo, o que eu quero dizer com esse exemplo aqui? Se no seu plano de trades, eu acho que todo mundo deveria ter um, quem não tem um plano de trades bem estruturado com todas as regras que deveria tomar os trades, na minha humilde opinião, não me levem a mal, tá, moçada? Não me levem a mal o que eu vou falar agora, por favor, tá? Mas é amador, tá? Desculpa a palavra e se a carapuça serviu, me desculpa.
Não quero de maneira nenhuma ofender ninguém, tá? Imagina. Mas todo trader deveria ter um plano de trades bem estruturado com todas as regras, tá? KKK, vou embora. Imagina. E se no seu plano de trades não tem as regras para você operar uma Final Flag depois de Clímax, você não opera Final Flag depois de Clímax. Porque se tiver, você tem que operar todas, entendeu? Esse Clímax aí foi aquele setup de CR 50%? O que é setup de CR 50%? Ô Alan. Correção? Correção 50%? Ah, sim, pode ser. Vamos ver. Eu nem medi, mas foi, olha lá. Cara, perto é próximo o suficiente, né? Se pegasse em corpos, teria sido. Beleza. Beleza. Ordem limite... pode ser, pode ser. Eu não colocaria uma ordem limite de 50% numa força dessa, mas poderia, faz sentido. Olha aqui um exemplo bacana. Esse aqui é o exemplo da Disney que a gente desenhou. O mercado caiu forte. Caiu forte. E a gente estava esperando uma correção para vender. Aí o mercado bota essa 41, 42, 43, 44. Pô, forte pra caramba. Forte pra caramba. Ah, Gabriel, mas aqui eu tenho uma L1 e aqui eu tenho uma L2. Eu não posso vender uma L2 em tendência de baixa? Pode. Mas olha a inclinação desse negócio. Muito forte. O que a gente espera? O básico do básico. Quebra da microlinha, teste do topo, barra de sinal. No caso, poderia usar 50 como sidebar. Básico do básico. Olha que regrinha top, moçada. Regrinha top. Esse aqui é o exemplo da Disney. E aí, nesse caso aqui, vai estar aproximadamente uma correção de 50%, né? Que você estava falando aí. Olha lá. Exatamente 50%. O mercado bota a microlinha de alta aqui, ó. Quebra na 46, 47, testa o topo, deixa o topo duplo e pau na venda. O Al não falou isso, hein? Acho que ele tá escondendo ouro. Muito boa essa dica. Lógico que falou. É que muitas vezes o Al ele fala as coisas nas entrelinhas, né? Daí você tem criando premissas, criando raciocínios. Isso aí foi uma interpretação que eu tive, mas é óbvio que eu aprendi com ele, né, cara? Eu não tirei isso da minha cabeça. Aliás, vocês nunca vão ver eu falando, nossa, isso aqui, eu inventei esse negócio de Percy Action, moçada. Quem sou eu na fila do pão perante o Al Brooks, né, moçada? Pelo amor de Deus. As coisas que eu tô falando aqui são minhas interpretações perante as minhas leituras do Percy Action, beleza? Então, assim, o mérito não é meu, é dele. Talvez, eventualmente a forma como eu falo, talvez alguém entenda melhor, mas não que eu quero ser melhor que ele, nada disso. Eu só quero ser um bom operador. Beleza? Mais dúvidas até aí? Beleza demais. Então é isso que eu tinha aí para vocês pro dia de hoje. Fechou? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. E agora a gente segue lá pra salinha. Aí vamos fazer um intervalinho então. Agora são 9h43. Vamos pegar um café, pegar uma água no banheiro aí. E daqui uns 10 minutinhos a gente volta, pode ser? Cafezinho, pai. Isso aí. Então, para quem for chegando, eu vou deixar escrito aqui na tela, assim, ó. Deixa aqui, ó. Tá, peraí.